Caríssimo diácono Jorge, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Você deve estar impressionado com o evangelho que acabamos de ouvir. O lamento e o pranto de Jesus sobre Jerusalém. O choro de Jesus revela a sua humanidade. O Verbo encarnado assumiu a nossa condição humana e por isso chora diante da ingratidão e da dureza de coração daquele povo por quem ele iria derramar o seu sangue. Você lembra quantas vezes Jesus chorou? Os evangelhos registram 3 ocasiões, mas eu acredito que Jesus chorou mais vezes. A primeira vez que Jesus chorou foi quando Lázaro, seu amigo, morreu. A segunda vez foi sobre Jerusalém, o relato que acabamos de ouvir. Jesus fica triste e chora pela cidade. Lembra nosso pai Abraão, que também chorou perante Sodoma e Gomorra, quando soube do juízo de Deus sobre elas. E a terceira vez, Jesus chorou diante de Deus, quando estava rezando e suando sangue no Getsemane. Quero me deter nesta reflexão sobre a segunda vez em que Jesus chorou, o relato que acabamos de ouvir. Jesus chorou numa ocasião onde menos se espera que alguém chore. Foi num dia de triunfo, de alegria, de muitos hosanas. Foi no dia de sua entrada triunfal em Jerusalém. Montado no jumentinho, seguido por a multidão em festa, aproximava-se da semana da cidade santa. O povo tinha estendido vestes pelo caminho e gritava: bendito que vem em nome do Senhor, hosanas ao filho de Davi, paz no céu e glória nas alturas. É neste contexto, em meio à alegria do povo, em meio a este entusiasmo da multidão, que Jesus chora. Chora por causa de uma cidade, chora diante de uma cidade aparentemente feliz e que tinha tudo para ser feliz. Jesus chora. Não chora pelo que vê, chora pelo que não se vê. As mesmas pessoas que ergueram seus braços para balançar ramos de oliveira e bradar hosanas ao filho de Davi, seriam as mesmas pessoas que ergueriam seus braços em punho para gritar: crucifica-o, crucifica-o. Eram pessoas que frequentavam o templo, mas tinham uma alma violenta. E assim, o príncipe da paz acabou sendo vítima do ódio. Jesus sabe que a cidade está doente, doente de morte. Seus habitantes não trilham o caminho da paz. E o nome Jerusalém significa cidade da paz. Mas Jerusalém não tem paz. Não tem a paz de Deus e rejeitou o príncipe da paz. Jesus vê a cidade cega e surda.
A cidade vê, mas não enxerga, ouve, mas não escuta. Ela foi visitada por Deus e rejeitou o visitante. Jesus chorou porque o povo não aproveitou a oportunidade que Deus tinha dado para acolher a voz do Filho amado e do Príncipe da Paz. E Jesus enxerga a miséria escondida e a injustiça oculta. E Jesus chora. Voltemos às vezes em que Jesus chorou. Jesus chorou quando Lázaro, seu amigo, morreu. Você também já chorou por amigos e por parentes que morreram. Jesus chorou diante de Deus enquanto rezava no Getsêmani. Quantas vezes você também rezou chorando ou chorou rezando? Jesus chorou pela cidade de Jerusalém. E aqui eu pergunto: você, eu, nós, alguma vez choramos pela nossa cidade? O que vemos pelas nossas cidades é de chorar. Pelo que se vê e muito mais por aquilo que não se vê. Você já reparou em nosso bairro a quantidade de pessoas vindo para cá em busca de sobrevivência? Não poucas vezes famílias inteiras. Você já reparou a quantidade de irmãos e irmãs vivendo na rua? Dentro de casas e apartamentos também há tanto sofrimento escondido que não se vê. E também existem maldades escondidas, violência contra mulheres, racismo, preconceito, discriminação e intolerância. Tiremos o véu diante dos olhos para enxergarmos também o que Deus vê e que às vezes não queremos enxergar. O Evangelho nos diz que Jesus não se limitou a chorar sobre Jerusalém. Ele não deu as costas à cidade perdida, conformando-se com o inevitável. Ele entra na cidade doente e vai direto ao ponto onde começa a doença, onde começa o foco do mal que tomou conta da cidade de Deus. Jesus vai ao isso. Se seguíssemos na leitura do Evangelho, que vai ser o Evangelho da missa de amanhã, Jesus vai ao templo. Não vai como peregrino, vai como profeta. Vai como filho que entra na casa do pai e vê que esta casa está desarrumada, violada, abusada, contaminada. Está escrito, disse Jesus, a minha casa é casa de oração e vós a transformastes num covil de ladrões. E Jesus purifica o templo. E sabemos como. Não foi com água benta, foi com chicote. Os violentos que maquinaram e pediram a morte de Cristo frequentavam o templo e continuaram frequentando depois da sua morte, depois de matá-lo. Pode um templo, uma igreja ser transformada num covil de ladrões, num refúgio de bandidos e de pessoas violentas?
com orações, sacrifícios e tudo? Jesus diz que pode. O templo é o lugar predileto para o diabo fazer suas tentativas de destruir a obra de Deus. Por isso, precisamos ficar sempre atentos. O templo fora transformado em casa de câmbio e lugar de exploração dos pobres. O culto estava longe de agradar a Deus por se reduzir à mera exterioridade. O sacerdócio perdera sua característica própria para se tornar objeto de disputa. Os peregrinos eram vistos como meio de enriquecimento de um grupo de aproveitadores. Por isso, o Filho de Deus não reconhecia mais aquela cidade e o templo como lugares da habitação de seu Pai. Jesus não reconhece aquela religião de mercado, religião que nem é sal e nem luz do mundo. Deus nos guarde de uma religiosidade vazia e pervertida. O pranto do Mestre sobre Jerusalém foi um apelo quase desesperado à conversão dos habitantes de Jerusalém. Hoje, Jesus chora sobre nossas cidades. Chora pelos mesmos motivos. Você já ficou pelo menos triste diante de Deus pela falta de paz em nossas cidades, em nossos bairros, em nossas casas? Temos nos preocupado com a violência no mundo? Ou assistimos a isso tudo comodamente em nosso sofá, fazendo da violência um espetáculo que nos relaxa no sofá diante de imagens coloridas em alta definição? Será que estamos sendo um sinal da paz de Deus em meio a Sodoma e a Gomorra que habitamos? Estamos sendo um sinal da paz de Deus na Jerusalém que habitamos? Pensemos em nossa cidade, em nosso bairro, em nosso país, procurando ver as coisas com os olhos de Jesus. Deus nos visita sempre para nos salvar e para nos agraciar com a sua paz. E quando ele veio ao mundo, a primeira voz que se escutou, que se ouviu do céu foi essa: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. É por isso que devemos ser promotores da paz e não da violência. O Natal se aproxima. Será que não é verdade que muitos de nós já estamos pensando em dar a nossos filhos e netos presentinhos para eles brincarem de matar? Você terá coragem de colocar no presépio, ao lado do príncipe da paz, uma arma de brinquedo? Ou algum jogo eletrônico para seu filho brincar de matar? A escola da violência tem excelentes recursos pedagógicos. E os mesmos pais que fazem isso quase sempre resistem à catequese que nós oferecemos para seus filhos, que sempre apresentam dificuldades, porque o filho tem hora para tudo, mas para a catequese é um trabalho. Que Jesus não chore sobre nós por causa da dureza do nosso coração. Que a Eucaristia nos fortaleça para que sejamos autênticos membros do corpo místico de Cristo, autênticas pedras vivas da Igreja de Cristo. E que Nossa Senhora nos ajude
a trilhar o caminho da paz. Amém.